Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Estão preparados para mais um dia de estudo das Escrituras? Hoje eu vou responder uma pergunta aqui de um amigo meu que mandou no WhatsApp aqui, o Elton Alves. Ele perguntou qual livro vem primeiro, né? O livro de Esdra ou o livro de Neemias? Ele está falando da ordem cronológica, tá? Porque a gente estudando se perde um pouco aqui. Na verdade, o autor, né, dessa obra aqui, ele não ficou preocupado em colocar a cronologia, né, mostrar as coisas em ordem assim para nós. Ele apenas foi apresentando os fatos de acordo com o que foi lembrando, o que estava escrito e registrando ali. Bom, ele não ficou preocupado com a ordem cronológica do assunto. O livro de Esdra e Neemias que nós estamos estudando, na verdade, eles são um livro só e os judeus separaram, né? Eles separaram esse livro assim como Primeiro Reis e Segundo Reis era um livro só, tá bom? Eles separaram porque fica um volume muito grande de escritura, né? Antigamente eles escreviam ali em papiros, rolos, né? Pergaminhos, então o pergaminho ficava muito grande. Então, para melhor manusear e ler, então eles dividiram esse livro também. Tá bom? Aí colocaram o nome de um livro. Era um único livro, mas aí eles dividiram o nome de um livro para Esdra e o outro então para Neemias, tá bom? E ainda assim permanece a pergunta do Elton Alves aqui, o meu amigo, né? Ele perguntou quem veio primeiro na história? Foi Esdra ou Neemias, tá bom? Bom, eu vou responder de acordo com o estudo que eu fiz aqui, tá bom? E por que que eu acho qual veio primeiro aqui. Bom, então primeiro a gente começa o livro de Esdra falando sobre um personagem chamado Zorobabel. E a Zorobabel foi permitido a ele ali, né, Ciro, né, o rei, ele ordenou que construísse o templo lá em Jerusalém. Então começa com ele, com Zorobabel. Então ele vem e começa a construir o templo ali, tá bom? É algo magnífico que acontece. Depois de Zorobabel, vem então eu acredito que vem Neemias, tá bom? Por que que eu acho que vem Neemias? Ele começa a construir a muralha, tá bom? A Neemias é ordenado ali que ele reconstrua as muralhas de Jerusalém ali. E tem um episódio que vem um falso profeta e manda ele se esconder dentro do templo, no lugar santíssimo. Lá ele reconhece que é um falso profeta, uma falsa profecia ali para ele dizendo que queriam matar. Bom, queriam matar ele, mas era fazendo artimanhas, alguma coisa assim. Bom, enfim. Então, primeiro foi Zorobabel, depois eu acredito que venha Neemias, né? E o templo já estava pronto aqui na ocasião, então. Então, por que que eu acho que Esdra veio depois? Porque é mencionado aqui no livro de Esdra, quando outro rei, né, lá da Pérsia, ele permite que esse sacerdote Esdra, né, da tribo de Levi, ele venha para o templo, né, com todos que ele quisesse vir até o templo. Então acredito que, como ele era levita, o templo já estava formado, já estava pronto. Então acredito que o templo e a muralha já estavam prontos, então acredito que Neemias veio primeiro e depois veio Esdra, tá bom? Tanto que quando ele vem, né, da Pérsia ali para Jerusalém, o rei, né, da Pérsia ali pede para ele levar ouro, prata, tudo que ele quisesse para quê? Para ornamentar o templo, ou seja, o templo já estava concluído, né, que ele ia levar as coisas para ornamentar dentro do templo, enfeitar, né, essa palavra aqui. Então eu acredito que a ordem cronológica seria essa, tá bom? Das pessoas. Vem Zorobabel para construir o templo. Depois nós temos a construção do muro de Jerusalém, que foi feito por Neemias. E em terceiro lugar vem então aqui Esdra, tá bom? Aliás, nós vamos estudar hoje o livro de Esdra aqui, o capítulo 7, que é a primeira vez que vai falar do nome do sacerdote Esdra aqui, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui. Só algo interessante que eu separei aqui sobre esses três personagens. Zorobabel, que construiu o templo, tá bom? O segundo templo. Tem aqui Neemias, que reconstruiu as muralhas de Jerusalém. E aí nós temos aqui Esdra. O que Esdra fez, né? O que ele queria fazer e o que ele fez? Ele queria reconstruir a fé do povo, ou seja, em outras palavras, ele queria converter o povo ao evangelho, né? A Deus.
é uma tarefa muito difícil. Se nós formos pegar essas três personagens e as três coisas aqui, o que você acha que é mais difícil? Construir um templo, construir uma muralha ou converter o coração do povo, né? Construir uma nova fé ali, visto que o povo era daquele jeito rebelde, né? Toda vez se ajoelhava a outros deuses, né? Bom, na minha opinião aqui, a tarefa mais difícil foi então de Esdra, o sacerdote, porque ele tinha que converter o povo, preparar o povo para entrar no templo. Bom, não só sou eu que penso assim, tá bom? O presidente Nelson também acredita que construir um templo dá menos trabalho do que edificar um povo para que habite dentro desse templo. Eu peguei aqui, ó, na Conferência Geral de outubro de 2019, que o presidente Nelson diz assim, ó: é mais fácil construir um templo do que edificar um povo para preparar para o templo. Então é mais fácil construir um templo do que conseguir preparar o povo para estar dentro do templo. Bom, é claro que para entrar dentro do templo, a gente vê que a tecnologia avançada hoje em dia, a construção civil, a maneira que é feita, que rápido, né? Os templos são anunciados e logo ficam prontos, né? É uma coisa linda. Prédio mesmo, você vê aí perto da sua casa, quando tá subindo aqueles prédios, logo já começa a vender ali, já está pronto, né? Pouco tempo já está pronto aí por conta da tecnologia, a construção civil. Então, hoje em dia é mais fácil construir um templo do que edificar um povo para habitar dentro desse templo, tá bom? É o sentimento do presidente Nelson e eu compartilho do mesmo sentimento aqui. Isso porque, né, a transformação da pessoa, se converter, é um processo e às vezes um processo muito lento, tá bom? Bom, eu diria entre o milagre de transformar a água em vinho, né, eu acredito que é mais difícil transformar um coração de pedra num coração quebrantado, num coração humilde, tá bom? Transformar o coração de uma pessoa, dar a ela um coração de carne, de sentimento. Então, esse é um processo mais demorado, eu acredito, tá bom? Outra coisa que eu anotei aqui, esse processo de conversão às vezes não vem de uma vez. Às vezes tem uma pessoa que ele é convertida na obra missionária e sempre ele está falando da igreja para uma pessoa, para outra, está convertido. Tem outras pessoas que são convertidas na genealogia, fazendo trabalho vicário de ir no templo, tá bom? Então, muitas vezes a gente vai se convertendo em princípio por princípio, aos poucos, né? Por exemplo, tem gente que faz a obra missionária muito bem, mas que falha, por exemplo, no mandamento do dízimo, não está convertido no mandamento do dízimo. Ou a pessoa não guarda a lei do dízimo, mas não está convertida na lei do jejum. E tudo isso são leis que nós temos que ir nos convertendo, né? Aderir a essas leis aqui, tá bom? Então é muito mais difícil a conversão do que construir um templo ou transformar a água em vinho, que é rápido ali, né? O Senhor ele faz de uma maneira bem rápida. Bom, vamos continuar aqui compartilhando. Eu vou ler aqui Esdra capítulo 7, versículo 1, que é a primeira vez que fala do nome Esdra, né? Desse sacerdote aqui. Diz assim, ó: e passado essas coisas, que coisas, né? Aqui quando ele está falando, é na época do rei Artaxerxes, né? Eu acho que se lê dessa maneira aqui, Artaxerxes, né? E na época do, do sacerdote Esdra aqui. E aí diz aqui, ó, passado essas coisas, que coisa? Passado o reinado de Ciro, o reinado de Dário. Por isso que eu acredito que Esdra, ele vem depois, né, de Neemias, tá bom? Por isso que eu acho que é um personagem que vem depois aqui. Outra coisa aqui que ele falou, quando diz aqui passado essas coisas, significa que se passou muitos anos, tá bom? É possível aqui que já era 60 anos, né, de cativeiro que eles estavam voltando. Tinha sido profetizado que eles ficariam 70 anos em cativeiro. Então é possível que eles estavam reconstruindo, saindo do cativeiro. E dessa vez ele vem, né, com outro grupo de pessoas, né, Esdra. Então continuando o versículo aqui, ó, passado essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdra, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, e aí vai falando a genealogia dele especificamente, né, toda a genealogia dele até chegar em Arão, né,
Arão, que era irmão lá de Moisés, tá bom? Então, mostra aqui que Esdra, ele era um sacerdote da linhagem real de Arão ali. Então, ele possuía o sacerdócio e ele podia exercer. E isso é muito importante aqui, porque ele vai para o templo exercer o papel ali e também compartilhar o evangelho com as pessoas, ensinar as pessoas, reconstruir a fé das pessoas, ajudar as pessoas a se converter, tá bom? Então, eu só vou compartilhar o capítulo 7 hoje, mas lá para o capítulo 8, 9, 10, mostra o qual difícil foi para o povo se converter, né? Eles ficaram muito divididos em algumas coisas que Deus pediu, mas eles acabam ouvindo a voz do Senhor, né? Se convertendo. Eles chegam, choram, né? Das coisas que Deus pediu para eles fazerem, tá bom? Talvez eu compartilhe essa semana ainda sobre isso. Mas vamos voltando aqui. Fala que ele é um sacerdote leal, real ali, né? Então, ele era um sacerdote, mas também ele era um escriba. Ou seja, ele escrevia, né? Ele era um copista, ele copiava a lei. Diz que ele era muito hábil na lei de Moisés, no livro de Moisés ali também. Então ele era uma pessoa muito entendida das escrituras, tá bom? Naquela época as escrituras não tinham esse fácil acesso que nós temos hoje. Então ele trabalhava ali. Aí, como ele trabalhava para o rei da Pérsia, é possível ali que ele também fazia os registros das histórias da Pérsia ali também, tá bom? As crônicas, deixando as crônicas escritas ali também. Vamos lá, continuando aqui, né? Uma das escrituras diz assim: Esdra era escriba hábil na lei de Moisés. Agora eu vou ler, para finalizar aqui, o capítulo 7, versículo 10. Porque Esdra tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensiná-la em Israel, os seus estatutos e os seus decretos. Então, esse versículo aqui ele é fantástico, tá bom? Por quê? Porque fala que primeiro Esdra, ele preparou, né, o coração. Preparou o coração, é que ele estava disposto a fazer, ele buscou para estudar, para obter conhecimento. Aliás, a escritura aqui mesmo fala isso, para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor é estudar, é obter esse conhecimento. Por isso que eu peço para vocês, todos vocês possam estar comprometidos a pelo menos estudar 10 minutos das escrituras comigo. Se passar o tempo, você não tem o restante do tempo, tudo bem, vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer. No outro dia, volta aqui 10 minutos, a gente começa um outro estudo aqui. Em 10 minutos dá para aprender alguma coisinha, tá bom? Se você tiver um pouquinho de tempo a mais, a gente continua. Mas a minha meta é uns 10 minutos mesmo de compartilhar as mensagens. Então, a primeira coisa que ele falou aqui, né? Primeiro, ele estudava, tá bom? Então, aplicou o coração para buscar. Buscar é estudar, ter esse tempo, tá bom? Para estudar. Depois ele falou aqui, para cumpri-la. Cumprir, então ele estudava, ele aprendia, então ele ia cumprir, ou seja, ele aplicava aquilo que ele aprendeu. Tá bom? Isso é fantástico e fundamental. Quando a gente aprende sobre a lei do dízimo, a gente tem que aplicar a lei do dízimo, aplicar a lei do jejum, aplicar a obra missionária. A gente tem que ir aplicando as coisas que nós vamos aprendendo. Mas como eu falei, é um processo, né? A conversão é um processo. Aos poucos a gente vai pegando e aderindo, né, aos mandamentos do Senhor. A outra parte aqui era para ensinar, ou seja, para compartilhar o evangelho. Então, ele aplicou o coração dele para estudar, né, para aplicar na própria vida dele e agora para compartilhar. E é esse o pedido que ele leva ao rei da Pérsia, que ele possa voltar para Jerusalém e ajudar o povo a compreender a lei de Deus. E ele era perito na lei aqui de Moisés, né? Então ele estava ele estudou, aplicou e agora ele podia compartilhar. E eu quero aproveitar esse momento, já que estamos falando aqui sobre compartilhar. Eu quero agradecer a todos vocês que compartilham essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Até mesmo quem não compartilha aqui, só assiste. Só de você colocar um joinha que gostou aí no YouTube, o YouTube faz esse trabalho por você. Ele acredita que o conteúdo aqui é relevante e compartilha com outras pessoas que nós nem sabemos quem é. Então, hoje em dia, dar um like na mensagem do YouTube significa compartilhar o evangelho com outras pessoas. Eu até fui atrás para ver os números na estatística aqui do YouTube
E tá faltando hoje 2 pessoas apenas para completar 4.000 inscritos no canal. E isso é graças a vocês. Vocês veem que não é todo dia. Eu não tô aqui todo dia pedindo, dá um joinha, compartilha com outras pessoas. O próprio YouTube faz isso. Quando a gente assiste a mensagem e a gente coloca um joinha ali relevante, ou faz um texto, né? A gente escreve ali, como sempre a gente faz, escrever até amanhã. Agradeço, até amanhã. Qualquer frasezinha de interação na mensagem também o YouTube reconhece como mais relevante ainda e acaba compartilhando com outras pessoas. Então eu tenho certeza que hoje o canal ele vai passar aqui para 4.000 inscritos, né? Tenho certeza. Isso por conta da ajuda de vocês de vir compartilhar a mensagem, né? E eu marquei aqui o nome de algumas pessoas para agradecer, né, rapidamente aqui. A Maria do Socorro, ela compartilha essa mensagem aqui para várias irmãs que ela ministra, né? Ela é ministradora e nos grupos da ala da Sociedade do Socorro, ela compartilha também. Gratidão. Um forte abraço para você, Maria do Socorro. A gente pertence ao mesmo grupo no WhatsApp. Todo dia ela compartilha ali o sentimento dela sobre essa mensagem também. Gratidão, né? Não vai dar para falar o nome de todos, mas muitas vezes eu vou num grupo e aí a mensagem já tá lá, né? Eu vou para compartilhar e a mensagem já tá lá, né? Compartilhado pela Marli Vieira, pela Silvia, pela Yara. A Yara eu sempre chamo ela de minha filha, considero ela demais. O Alex Moreira, ele sempre está compartilhando também em outros grupos, tá bom? O Clóvis, e eu finalizar aqui, ó, o Gilberto da Ala Macedônia também. Todo dia, né, ele coloca a mensagem lá no grupo da ala também, para que todos possam assistir a mensagem e compartilhar um com os outros. Bom, a mensagem que eu tenho para compartilhar hoje é essa, tá bom? Sobre nós estudarmos, aplicar na nossa vida e compartilhar com o próximo. Ideal isso que nós devemos fazer. E como eu compartilhei hoje sobre compartilhar no YouTube é dar um joinha, então vai lá, dá um joinha, tá bom? Coloca aí como gostei, que o próprio YouTube vai indicar para outras pessoas. E hoje eu acredito que vamos chegar no 4.000 inscritos aqui no canal. Fico muito feliz e sem a ajuda de vocês isso não seria possível. Fico feliz porque mais gente vai ouvir o Evangelho, vai aprender, vai aumentar mais o nosso grupo de estudo das Escrituras. Tá bom? Então, vou finalizar com a mesma escritura aqui, Esdra, capítulo 7, versículo 10, que foi o pedido dele, de Esdra, né, sacerdote aqui, para o rei, para que ele pudesse voltar. Né? Então, quando ele diz aqui, ó, porque Esdra tinha preparado o seu coração, esse porquê aqui é um porquê de explicação, não é um porquê de pergunta, porque está escrito tudo junto. Quando o porquê é escrito separado, é um porquê de indagação, de pergunta. Aqui já é explicando. Então, esse porquê aqui eu posso até substituir por causa. Ou seja, ó, por causa de Esdra tinha preparado, por causa que Esdra tinha preparado o seu coração, estudado as escrituras, aplicado na vida dele, agora ele queria compartilhar lá em Jerusalém e ajudar o povo a se converter. Olha que interessante. Muito obrigado por terem ouvido essa mensagem, pela ajuda de vocês, tá bom? E eu gosto demais de estar aqui e compartilhar a mensagem com vocês. E toda a honra, glória seja para o nosso Senhor, né, que nos eleva a cada dia. Esse estudo das Escrituras está fazendo diferença na minha vida. Nós possamos estar comprometidos a pelo menos 10 minutos por dia estudarmos juntos as Escrituras. É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.